Oi, gente. Tô aqui para mais uma microaula. Estou chamando microaula porque vão ser aulas bem curtinhas para não correr o risco de vocês não assistirem por falta de tempo, tá certo? A aula passada eu falei sobre o motivo do sistema de numeração indo-arábico ter feito sucesso e ter se sobressaído dentre os outros. Agora eu vou mostrar a vocês como é que os números são construídos e por que é que a gente arma as nossas continhas como a gente arma. E aí a gente vai ver sentido no porquê vai um. Se você ainda não sabe, a hora é essa. Vê só. Quando a gente arma uma continha, né, a gente coloca número abaixo de número. Quando eu aprendi a fazer as contas de adição, subtração, eu aprendi que a gente precisava armar de trás para frente ou ficaria errado. Às vezes os professores não falam porque os alunos não gostam de ouvir, ou às vezes os professores até falam, mas a gente não dá muito ouvido porque a gente só quer aprender, terminar e ficar logo livre de tudo isso. Mas o que é que acontece quando a gente vai fazendo isso, né? Arma a continha colocando os números de trás para frente. Obrigatoriamente a gente está colocando cada número na sua casinha, arrumadinho. Que se a gente for colocar de frente para trás, talvez a gente se confunda e acabe errando. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu gosto de matemática, né? Eu sempre gostei do desafio, do quebra-cabeça. Às vezes eu armava a conta de frente para trás, somente para ver se ia dar certo, se eu não seguisse as instruções como a professora tinha dito. Dava certo, porque eu tinha entendido aquela lógica, eu tinha entendido que era para colocar ordem abaixo de ordem. Por exemplo, se eu vou escrever, né, se eu for armar a continha, essa continha aqui, ó, eu vou escrever 256 mais 39. Viram que eu não fiz de trás para frente, né? Eu nunca fiz desde que eu sou criança. Mas ficou arrumada. Por que ficou arrumada? Porque aqui eu tenho unidades, dezenas e centenas. E é por esse motivo, né, de colocar unidades abaixo de unidades, dezenas abaixo de dezenas e as centenas abaixo das centenas, assim como todas as outras ordens que os professores nos orientam a armar de trás para frente. É como se eles dessem um atalho para a gente, sabe? Só que esse atalho, às vezes, deixa a gente sem saber o porquê que as coisas são assim. Então, antes de fazer essa continha e mostrar o algoritmo da adição, eu quero trazer vocês para cá, para o quadro das ordens e classes. Confesso que também não gostava muito de ficar colocando os números aí dentro. Mas a gente não precisa necessariamente ficar colocando os números aí dentro, mas saber como funciona. E sabendo como funciona, facilita a leitura dos números. Tem muita gente que tem dificuldade em falar números grandes, porque não são números que estão no cotidiano das pessoas comuns, da maioria das pessoas que não trabalham com cálculos, não leem notícias que têm números muito altos, e nas notícias os números também vêm abreviados, mas aí fica para uma outra microaula, tá? Falar dessa abreviação. Então, entender como os números se formam e como essas ordens e essas classes elas são agrupadas, ajuda a gente na leitura dos números e ajuda a gente na hora de fazer cálculo mental também. Mas essa parte do cálculo mental, a minha técnica de cálculo mental, eu vou dividir com vocês, mas numa outra microaula, tá? Agora a gente vai pensar na estrutura do número. Então, vamos colocar esse número, né, que está aqui em cima, organizado nesse quadro das ordens e classes. Vê só, começo de trás para frente. 5, esse 5 é o quê? 5 unidades. Se eu tiver somente o número 5, eu vou olhar e vou ler. 5. 2. Esse 2, 2 dezenas. Se eu tivesse somente esses dois números, eu leria 25. Aí eu venho aqui, o 1, 125. Observem que essas três ordens, eu leio 125 sem precisar nenhuma outra palavra para sinalizar
a quantidade, 125 já basta. Eu já sei quanto dinheiro tem em 125 reais, sem precisar de nenhuma outra palavra para quantificar. Quando a gente passa para a próxima ordem, já não é mais assim. Vê, quando eu coloco aqui 8, eu leio 8.000. 8.125. Essa palavrinha 1000 que a gente coloca depois do 8 é para dizer que já não é mais daquele grupo que não precisa de uma nomenclatura diferente, já mudou. Quando a gente faz essa mudança, entre uma ordem e outra, a gente diz que mudou de classe. Então, aqui, ó, unidade, dezena e centena é uma classe, que é o que a gente chama da classe das unidades simples. Porque basta falar o número 125 e a gente já sabe a quantidade que esse número representa. Já quando vem para essa outra classe, eu preciso dizer 8.000. Acrescento aqui o 9, ó. 98.000. O 6, 698.000. O 1000, ele está sempre presente nos números que ocupam essas posições. A gente está aqui, ó, na classe dos milhares. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. 698.125. Aí agora eu venho e coloco o 5. O 5 já é uma nova ordem chamada unidade de milhão. Unidade de milhão, já mudei de classe, eu já preciso de uma outra palavra para indicar que aquela quantidade é diferente. Então, eu tenho 5.698.125. Então, cada casinha dessa é uma ordem e cada grupo de 3 ordens é uma classe. E cada classe tem um nome diferenciado. E conhecer o nome de cada classe vai nos ajudar na leitura desses números. Então, unidade de milhão, dezena de milhão, qual seria a próxima ordem? Centena de milhão. Próxima seria unidade de bilhão, já começaria uma nova classe. Então, a gente sempre trabalha com unidade, dezena, centena. Cada vez que a gente faz unidade, dezena, centena, a gente finaliza uma classe. Então, classe das unidades simples, aqui. Classe dos milhares, né, das unidades de milhar, que a gente sempre lê usando 1000, os 1000. E aqui a gente tem a classe dos milhões. E aí eu digo que eu tenho a classe das unidades de milhão. E em que isso vai me ajudar, em que isso vai nos ajudar no dia a dia? Na leitura, quando estiver estudando notação científica, que for falar de ordem de grandeza, quando estiver fazendo conversão de unidades, de medidas, lá na frente, na trilha, vai chegar um momento que eu vou trazer as unidades de medidas aqui e vocês vão perceber que as palavras que as unidades de medidas usam têm a ver com esse quadro. Por exemplo, quando a gente diz que lá no Instagram tem 10.000 de seguidores. O que é 10.000 de seguidores? 10.000. Esse K é K de quilo. O quilo é 1000, entendeu? Então, conhecer essa estrutura é primordial para conseguir lidar bem com as unidades de medida. E aí, voltando para o algoritmo. Montei, ó, tudo bonitinho. Eu poderia também ter essa montagem assim. 256. 200 mais 50 mais 6. 6 unidades, 50 unidades, que são 5 dezenas, 200 unidades, que são 2 centenas, mais 30 unidades, mais 9. 30 unidades são 3 dezenas. E aí eu vou somar. 6 mais 9 é 15,
50 mais 30 é 80. 200 mais 0 é 200. 200 mais 80 mais 15 vai dar 295. Aí eu quero que você preste atenção nisso aqui. 15. O que é 15? 15 é a mesma coisa de eu escrever 10 mais 5. 10 é o quê? Uma dezena. Mais 5 unidades. 80 é 8 dezenas. 200 são 2 centenas. Observem que 200 são 2 centenas. Aí tá aí, 2 centenas na casinha dela. 80 são 8 dezenas. O 8 está na casinha dela. O 15 é uma dezena e 5 unidades. Vejam que tem duas ordens diferentes numa mesma casa. E isso não pode acontecer. Então, o que é que a gente faz? Essa uma dezena aqui, que é a responsável pelo vai 1, que é o que vai acontecer aqui, ó. 6 mais 9, 15. 15 é 5 unidades, fica na casa das unidades. Mais uma dezena. Essa uma dezena vai ficar na casa das dezenas. Eu não vou colocar aqui embaixo, porque eu ainda não resolvi, né? Então, aqui embaixo fica o resultado. Então, eu coloco ela aqui, junto com as outras dezenas. Então, eu tenho 1 mais 5, 6 mais 3, 9. 2 mais 0, 2. E é assim que funciona o algoritmo da adição. Na próxima microaula, que eu vou enviar para vocês ainda hoje, eu vou mostrar o algoritmo da subtração. Por que é que a gente tira 1? Por que é que a gente coloca 1 aqui embaixo? Porque antigamente a forma de ensinar os algoritmos era um pouquinho diferentes de hoje e ficava ainda tudo muito mais turvo. Mas aí eu vou mostrar a vocês na próxima microaula. Tchau, tchau.